Imagine caminhar lado a lado com uma figura tão carismática e poderosa quanto Jesus. Os discípulos tiveram esse privilégio único: ouvir seus ensinamentos, sentir sua presença, ver seus milagres. Contudo, chegou o momento em que eles tiveram que confrontar a realidade de sua partida. Para eles, essa ideia poderia ser desoladora. No entanto, Jesus, em sua infinita sabedoria, trouxe uma revelação. Estou indo para aquele que me enviou. Sei que isso enche seus corações de tristeza, mas é para o bem de vocês que eu vá. Por quê? Porque na ausência física de Jesus, viria o Espírito Santo, o ajudador. Ele viria para os guiar, para condenar o pecado, para trazer retidão, para julgar, não uma condenação superficial, mas um chamado profundo ao arrependimento, à verdade e à justiça. E assim, em tempos de dúvida, o Espírito da Verdade guiaria os discípulos, não por vontade própria, mas revelando os profundos mistérios de Deus, uma ligação direta com o divino, amplificando a presença de Jesus de formas que os discípulos nunca poderiam imaginar. Citando João, capítulo 16, versos 5 a 15, Jesus reafirma: o Espírito Santo, o ajudador, viria não apenas para apoiar, mas para empoderar, ensinar e, sobretudo, para tornar Jesus ainda mais presente. Esse ajudador, esse Espírito, tem uma função especial. Ele convoca a humanidade, ministra aos redimidos e revela os segredos do Pai. Pois ele, sendo um com o Pai e o Filho, tem a capacidade de conectar-nos diretamente com o divino. E é por isso que o Espírito Santo é tão essencial. Ele nos chama ao arrependimento, inspira-nos a viver retamente e nos revela o julgamento e a misericórdia de Deus. Em sua essência, ele é a ponte entre nós e o divino, a voz suave que nos guia na jornada da fé. O Espírito Santo não está aqui simplesmente como uma presença passiva. Ele tem um propósito divino: condenar o mundo do julgamento vindouro. A simples presença do Espírito Santo é a prova viva de que o diabo foi condenado na cruz, e aqueles que recusam o Salvador enfrentarão um julgamento terrível. Jesus, com sua sabedoria infinita, nunca sobrecarregou seus discípulos. Ele ensinava gradualmente, garantindo que entendessem cada lição antes de avançar para a próxima. Havia ainda tantos ensinamentos que Jesus queria compartilhar, mas eles precisavam estar prontos. Assim como nós, muitas vezes não estamos prontos para entender tudo de uma vez. Há uma progressão na revelação, uma sequência. E o Espírito da Verdade continuaria esse trabalho, guiando-nos em direção à plenitude da verdade. Sem o Espírito Santo, há um vazio em nossa fé. Ele não é apenas um complemento, ele é essencial. E a boa notícia: cada um de nós, nascido de novo em Cristo, pode ser batizado pelo Espírito Santo. Ele purifica, santifica e nos prepara para sermos verdadeiros instrumentos de Deus. A sua presença nos confere um temor reverente, uma capacidade de honrar que ultrapassa nossa humanidade. O Espírito Santo não é limitado. Ele conhece todos os segredos de Deus e tem um poder inimaginável. Ele está em todos os lugares, sempre presente. O salmista descreve isso com perfeição. Onde quer que você vá, em alturas celestiais ou nas profundezas da terra, o Espírito Santo está lá. Então, quando falamos do Espírito Santo, estamos falando do Eterno, do Onisciente, do Onipotente, do Onipresente. Ele não é menor que o Pai ou o Filho, é glorioso, majestoso e santo. Viver retamente, de maneira que agrade a Deus, é uma aspiração genuína. No entanto, na força da nossa carne, é uma missão impossível. Em 1 Coríntios 6, somos lembrados que muitos comportamentos nos afastam do reino de Deus. Não se engane, o pecado tem muitas faces. Pode se manifestar em idolatria, imoralidade, cobiça, embriaguez, maledicência ou até mesmo roubo. Esses caminhos não conduzem ao reino, e por mais sombrio que pareça, há esperança. Muitos de nós já estivemos perdidos, mas fomos lavados, santificados e justificados em nome de Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, nossa vida e comportamento são transformados. Sim, tudo pode ser lícito, mas nem tudo convém.
E enquanto muitas coisas podem nos parecer permissíveis, não devemos nos tornar escravos delas. É o Espírito Santo quem nos purifica da imundície do pecado e nos consagra. Conforme andamos com Ele, Ele nos liberta dos desejos malignos, purifica nosso ser e renova nossa mente. O pecado sempre tem um fim trágico, a morte espiritual e a separação de Deus. Mas o Espírito Santo, amorosamente, nos guia pelo caminho da vida. Quando nos entregamos a Ele, não somos mais guiados pelas paixões da carne, mas pelo Espírito. E isso nos dá uma identidade nova e eterna. Somos filhos de Deus. Com o Espírito Santo, não somos apenas crentes, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E embora possamos compartilhar do sofrimento de Cristo, também compartilhamos de sua glória. Em Romanos 8, versículo 13 a 17, somos lembrados de que o Espírito Santo não é apenas uma presença mística, mas o diretor divino da trajetória de nossa vida. Ele nos descortina os desígnios de Deus, conduzindo-nos passo a passo por eles. Há mistérios que olhos e ouvidos humanos nunca captaram, segredos celestiais que corações nunca imaginaram. Mas esses mistérios, como 1 Coríntios 2, versículo 9 a 10 descreve, foram revelados a nós através do Espírito Santo. Ele explora os abismos de Deus, desvendando para nós os propósitos divinos. Quando nos conectamos ao Espírito Santo, não apenas somos iluminados, somos renovados. Ele continuamente inaugura novos capítulos em nossas vidas, conduzindo-nos ao nosso propósito divino. Joel 2, versículo 29, nos fala de uma promessa de derramamento do Espírito Santo, sem distinção de sexo ou condição social. É o Espírito que solidifica nossa devoção a Deus. Ele é fundamental para qualquer verdadeira renovação espiritual, tanto pessoal quanto coletiva. E essa obra do Espírito não conhece barreiras étnicas ou culturais. Em Atos 10, versículo 44 a 48, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre todos, judeus e gentios, unindo-os em uma fé e experiência comuns. Isso levou ao espanto dos que já eram crentes e à conversão dos gentios. O Espírito Santo não é uma entidade distante. Ele é nosso constante, caloroso e confiável companheiro de viagem. Não é apenas um guia, mas um amigo sempre presente, que garante que nunca nos sintamos sozinhos. E ele age com a profundidade e o propósito que só uma pessoa pode exibir. O Espírito Santo não é apenas uma força, mas uma entidade pessoal com características e ações semelhantes a um ser vivo. Aqui está um resumo de algumas destas ações pessoais. Primeiro, articulação. O Espírito Santo fala aos crentes. Como Apocalipse 2, versículo 7 exorta, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que conquistam, através da fé em Jesus Cristo, serão abençoados com promessas divinas. Segundo, intercessão. Podemos hesitar nas nossas orações sem ter certeza do que dizer ou pedir, mas o Espírito Santo intercede em nosso favor. Romanos 8, versículo 26 descreve o Espírito gemendo em intercessão, garantindo que nossas verdadeiras necessidades sejam apresentadas diante de Deus. Terceiro, instrução. O Espírito Santo é um professor. Como mencionado em João 14, versículo 26, o Espírito é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para instruir os crentes e lembrá-los dos ensinamentos de Cristo. Quarto, testemunho. João 15, versículo 26, retrata o Espírito Santo como um testemunho. O Espírito testemunha e afirma o ministério e a missão de Jesus Cristo. Quinto, conforto. Atos 9, versículo 30 a 31, mostra a igreja crescendo e sendo fortalecida. Além da proteção contra ameaças externas, o Espírito Santo foi uma fonte de conforto e encorajamento, promovendo a unidade e o crescimento entre os crentes. Em essência, as Escrituras apresentam o Espírito Santo como uma parte vibrante e ativa da jornada do crente, guiando, apoiando e nutrindo-os em sua vida espiritual. Inteiros capítulos da Bíblia são dedicados a elaborar os diversos papéis e obras do Espírito Santo, destacando seu papel fundamental na vida dos fiéis.